Pessoal, vamos a mais um vídeo, desta vez para falar sobre administração de materiais, estoques, parte um. Por que parte um? Porque o assunto sobre estoques ele é muito grande, porque vai tratar de tipos de estoques, custo de estoques, controle de estoques, curvas APC, curva dentro de serra, lote econômico, métodos PEPS, UEPS, custo médio, ou seja, muita coisa mesmo. Então, para não ficar um vídeo muito cansativo, eu resolvi dividir em várias partes. Níveis de estoques. Uma coisa muito importante quando se fala de administração de materiais, né? Porque o nível de estoque ele vai evitar desperdícios, armazenamento indevido, porque existe o custo de armazenamento e vai tornar isso uma coisa onerosa para a organização, entendeu? Então, a curva dentro de serra é uma das metodologias quantitativas aplicadas à gestão de estoque. Consiste na visualização gráfica das flutuações de estoques, auxiliando na identificação do tempo de reposição e nível de ressuprimento, ou seja, quando ele vai ser feito um novo pedido. Aqui, só para visualizar uma figura aqui, só para mostrar como é a curva dentro de serra. E a seguir eu vou falar aqui, primeiro, alguns conceitos básicos, né? Estoque máximo, tamanho máximo que o seu estoque deve ter, estoque mínimo, quantidade mínima em estoque para determinado produto, tempo de reposição, que é o tempo entre a solicitação de compra e a entrega do produto. Então, você fez a solicitação do seu pedido, né? O pedido de compra. Até ser entregue pelo fornecedor, então isso é o tempo de reposição. E o ponto do pedido é o momento em que a solicitação de compra deve ser feita. Então, vamos supor que quando o seu estoque chegar, tiver 200 unidades, você já deve ser feito esse pedido, porque ele o tempo de entrega, o tempo de reposição vai ser 2 meses, vamos supor. Então, isso é o ponto de pedido. Então, aqui, a curva dentro de serra normal, né? Toda bonitinha, toda perfeitinha. Então, no início você tem uma quantidade de 140 unidades de um determinado produto. Então, ele vai sendo consumido quando ele chega no mês de junho, que no eixo X são os meses, né, de janeiro a dezembro. Quando chega em junho, o estoque ficou zero, mas já houve a reposição e voltou a 140 unidades. Ele vai sendo consumido novamente, chega em dezembro, ele zera novamente, e o ciclo vai continuando. Então, isso tudo muito perfeito, né? Considerando assim que não houve o quê? Não houve atraso de entrega pelo fornecedor, a mercadoria também não foi devolvida por defeito, não foi entregue conforme as especificações do pedido, não existiu alteração de consumo, a pessoa responsável pela solicitação de compra não esqueceu de fazer o pedido. Então, tudo isso aconteceu muito perfeito, né? E, na realidade, é muito difícil de acontecer isso aí. Então, mas quando isso acontece, né? Há que mostrar que, vamos supor, quando chegou faltando 2 meses, que isso era o tempo de reposição, isso aí é o ponto de pedido, né? Quando o estoque tiver com 50 unidades mais ou menos, ali mais ou menos 50, então o responsável pela solicitação de compra vai fazer o pedido, é o ponto de pedido. Vai ser em abril, porque quando chegar em junho, ele vai chegar o material e vai ser feita a reposição. Como eu já falei, isso tudo na mais perfeita normalidade. Mas pode haver uma ruptura, ou seja, curva de dente de serra de ruptura. O que é isso aí? Vamos supor que chegou no mês de junho e não houve a entrega do material por algum motivo, né? O fornecedor atrasou, houve uma greve, qualquer problema que houve, a pessoa responsável pelo pedido de compra não efetuou o pedido. Então, pode haver vários problemas que vêm acarretar isso aí. Então, chegou
em junho e não houve a reposição, mas houve as solicitações de material. Então ficou um estoque negativo, né? Não fisicamente, porque não existe como você contar um estoque, fazer um inventário de um estoque e dar negativo. Mas fisicamente não é negativo, mas é como se assim, houve a solicitação, mas não tem de onde tirar, vai ficar um número negativo. E quando houver chegar a reposição, tem que ser o quê? Tem que ser um número, esse valor negativo já mais o do período, porque as solicitações de materiais, elas vão ficar acontecendo. Então existe, aí por isso que existe a curva dentro de serra de segurança, porque quando você está aqui nesse aqui no eixo X, o tempo é em dias, né? Não é meses, são dias, e tem um estoque de segurança que seria 100, né? Você teria 100 unidades de um determinado material para evitar que falte o material. Então, esse aí, estoque de segurança, seria 100 unidades. Então, quando chegasse o ponto de reposição aí, seria o quê? 250 unidades. Nesse ponto aí, seria o ponto de pedido. E quando chegasse 250 unidades, já seria feita a solicitação de compra. Né? Seria ser feita a solicitação de compra para que não houvesse uma descontinuidade de serviço, dependendo da natureza da empresa, da organização, então não haver descontinuidade no serviço. Quando forem feitas as solicitações de material, existiu material em estoque. Classificação dos materiais. Isso é um assunto muito pedido em provas, né? A curva ABC. É um método muito utilizado na gestão de estoque para classificar e agrupar os diferentes itens de acordo com a sua importância para o desempenho do negócio. Então, a curva ABC, ela adota o princípio básico do diagrama de Pareto, que é o 80/20. É o princípio. Então, ao utilizar a curva ABC, você vai criar uma curva de distribuição forçada dos seus itens, seguindo de maneira geral a seguinte regra. Vai ter a categoria A, categoria B e a categoria C. Na categoria A, vão estar os 20% dos produtos com maior valor agregado. Ou seja, como eu dizia assim, 20% da população tem 80% da renda, como foi visto lá no diagrama de Pareto. Mesma coisa aqui na curva BC. 20% dos produtos representam um custo de 80%, vamos supor. Então, categoria B, 30% dos produtos são com valor agregado abaixo do A. Ele já não tem tanta importância como os 20%. E da categoria C, é os 50% dos produtos, que é o quê? O restante. Então, mostrando aqui, exemplificando aqui, né? Classe A, 20% dos itens representam 80% do custo. A classe B, que é essa classe do meio aqui, 30% dos itens representam 15% do custo, ou seja, 95 menos 80. Que esse custo ali, em percentual, vai sendo acumulado, mas a faixa do B corresponde só à diferença de 95 e 80. E da classe C, seria só 5%, que é 100 menos 95. Então, é mais ou menos assim, não é obrigado a dar exato 80%, 15%, 5%, mas é numa proporção mais ou menos desses valores. Ou seja, 20% ele vai representar um custo muito grande, um valor agregado muito grande em relação a B e a C. Então, isso você vai determinar quais são os itens que vão corresponder à faixa A
quais são os itens que vão corresponder à faixa B e quais são os itens que vão corresponder à faixa C. Então, tudo isso é feito uma análise e vão ser determinados. Agora vamos falar de alguns itens comuns em estoques. Rotatividade é uma coisa muito falada, né? Rotatividade é o giro do estoque. A rotatividade ou giro de estoque demonstra quantas vezes por unidade de tempo o estoque se renovou. Ou seja, quantas vezes você precisa fazer uma nova solicitação de compra, né? Um exemplo, o consumo anual de um item foi de 500 unidades e o estoque médio de 100 unidades. Então, o giro seria quanto? Você tem um consumo anual de 500 unidades e o estoque médio é de 100 unidades. Então, você girou 5 vezes, né? Porque 500 unidades dividido por 100. Então, seria o quê? Rotatividade é igual a quantidade total dividido pelo estoque médio. Ou seja, rotatividade seria igual a 500 unidades por ano dividido por 100 unidades, que vai dar o quê? 5 vezes por ano. Então, você girou o estoque, ou seja, teve uma rotatividade de 5 vezes. Antigiro seria o contrário, né? Indica quantos meses de consumo equivale ao estoque médio. Você não precisa comprar nada durante esse tempo aí. Seria o antigiro. O que é que seria o antigiro? É o estoque médio dividido pela rotação. Então, exemplo, um item que tem um estoque de 2.000 unidades é consumido a uma taxa de 500 unidades por mês. Quantos meses o estoque cobre a taxa de consumo? Então, se você tem 2.000 unidades e ele é consumido a uma taxa de 500 unidades por mês, ele vai cobrir quantos? 4 meses. O antigiro vai ser igual a 2.000 dividido por 500, que vai dar 4 meses. Acurácia. Acurácia significa perfeição. Então, mede a porcentagem de itens corretos, tanto em quantidade quanto em valor, ou seja, a acurácia seria o número de itens corretos dividido por número total de itens, ou no valor de itens corretos dividido pelo valor total de itens. Isso seria só para calcular o percentual de, vamos dizer, foi fabricado tantos itens e esses itens estão corretos. Então, você vai dividir o número de itens correto pelo número total de itens, vai dar um percentual. E o nível de atendimento vai relacionar a organização com os pedidos. Ou seja, você vai, um exemplo, a organização em um ano, ela recebeu 30 requisições e atendeu todas as 30. Então, o nível de atendimento é o quê? Ou seja, o nível de atendimento ou o nível de acurácia também é de 100%. Mas se você recebeu 70 pedidos e você só atendeu 7, você só atendeu 10%, né? Seu nível de atendimento seria somente 10%, estaria muito ruim. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curte e compartilha. Compartilhem, se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas, sugestões e até o próximo vídeo.